Hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. O Theo Takar já está por aqui, editor-chefe do BDM Online. Meu querido, quais são os principais destaques da agenda da Rosa Scala para hoje? Bom dia, Débora. Vamos começar falando do segmento de inteligência artificial. Tem tudo para bombar nesta quinta-feira em Nova York. A Nvidia, né, voltou a mostrar que a IA segue sem freio ao projetar um crescimento de 70% da sua receita no próximo ano fiscal, muito acima dos 44% esperado pelos analistas. Depois de uma reação inicialmente negativa ao balanço, que foi divulgado ontem à noite, as ações da companhia viraram e registraram alta de quase 5% no After Hours. E a festa continua agora cedo, né, com o papel subindo mais de 6% na pré-abertura. O balanço trimestral da Nvidia mostrou aí que a receita no período mais que dobrou na comparação anual para 96,2 bilhões de dólares, acima dos 92,1 bilhões projetados pelo mercado. Já o lucro líquido avançou 126% e atingiu 58,6 bilhões de dólares. O lucro ajustado por ação ficou em 2 dólares e 20 centavos, também acima dos 2 dólares e 10 centavos esperados. Na teleconferência para comentar o resultado, a diretora financeira da companhia, Colette Kress, disse que as previsões dos clientes apontam para uma forte aceleração do crescimento no próximo ano e afirmou que a projeção de alta de 70% na receita ainda é limitada por causa das restrições de fornecimento. Se não fosse isso, segundo ela, a perspectiva seria muito maior. Ou seja, a teleconferência mudou o sinal das ações ontem à noite, ao indicar aí que o principal obstáculo para a expansão da Nvidia não é a falta de demanda, mas sim a capacidade para atendê-la. E para o trimestre atual, a companhia elevou aí a previsão de receita para 108 bilhões de dólares, com uma margem bruta de 74%. No final da noite, o site The Information apurou aí que a Nvidia também concordou em comprar a plataforma de inteligência artificial Hugging Face por 12,9 bilhões de dólares. Em resumo, o resultado da Nvidia veio engavetar aí todas aquelas preocupações do mercado sobre uma possível redução no ritmo de investimentos na inteligência artificial, Débora. Pois é, e além de reagir ao resultado da Nvidia, o que os mercados devem olhar nessa quinta-feira, Theo? Aqui no Brasil é dia de divulgação da PNAD, né, que sai daqui a pouquinho às 9 da manhã, e servirá aí como mais um teste para medir o fôlego do mercado de trabalho e as chances de ampliar o horizonte para os cortes da Selic. A mediana das expectativas dos economistas indica que a taxa de desemprego ela deve recuar mais um pouco, de 5,4% para 5,3% no trimestre encerrado em julho. As estimativas estão variando entre 5,2% e 5,7%. Apesar do desemprego ainda muito baixo, os economistas já identificam aí sinais de perda gradual do fôlego do mercado de trabalho. A renda segue aí como um contraponto, né? Embora tenha recuado na margem, ela continua crescendo com força na comparação anual, ajudando aí a sustentar a atividade e manter elevada a inflação de serviços. Assim, né, mais do que a taxa cheia de desemprego, a composição da PNAD vai ser importante aí para saber se o mercado de trabalho começa a confirmar o movimento de desaceleração da economia, que já aparece em outros indicadores, e que sustenta as apostas aí de uma extensão do ciclo de cortes da Selic. Além da PNAD, teremos agora cedo a divulgação das contas externas pelo Banco Central. A previsão é de um déficit em conta corrente de 6,7 bilhões de dólares em julho, ante um resultado negativo de 2,3 bilhões de dólares em junho. O investimento direto no país, o IDP, deve mostrar uma entrada líquida de 7,7 bilhões de dólares em julho, abaixo dos 9,1 bilhões de dólares registrados em junho. À tarde, às 3h30, o Tesouro divulga o resultado do governo central do mês de julho, com a estimativa mediana aí de um superávit primário de 11,1 bilhões de reais. Mas as projeções do mercado estão variando bastante aí para esse dado fiscal, desde um déficit de 25,2 bilhões de reais até um superávit de 25,9 bilhões. Em junho, o déficit foi de 48,2 bilhões de reais. Lá fora, começa hoje o simpósio anual do Jackson Hole, né, que terá amanhã como destaque a participação, né, o discurso do presidente do Fed, o Kevin Warsh. Na agenda de indicadores americanos, o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego sai daqui a pouco, às 9h30 da manhã, e deve mostrar uma alta de 206 para 210 mil pedidos. E na Europa, o BCE divulga agora, às 8h30 da manhã, a ata da sua última decisão de política monetária, Débora. É isso. E no Oriente Médio, hein, Theo? Temos alguma novidade relevante aí para os mercados?
Olha, Débora, houve um avanço importante nas negociações sobre o Estreito de Hormuz, mas o Irã deixou claro que o acordo fechado com Omã ainda não significa a reabertura imediata daquela que é a principal rota de exportação de petróleo do Golfo Pérsico. Tanto que depois de alguns dias em baixa, né, o petróleo já dá sinais que deve voltar a subir hoje. Agora cedo, o Brent já tinha uma alta aí de quase 1%, cotado na casa dos US$ 88,50 por barril. O fato é que Irã e Omã chegaram ao entendimento sobre a participação de cada país no estreito e o compartilhamento de receitas de passagem de navios, que é um passo importante aí nas negociações para normalizar o tráfico de petroleiros, né? Houve também relatos de um cessar-fogo entre Washington e Teherã, que a gente já até comentou ontem aqui, mas não houve nenhuma confirmação oficial dos Estados Unidos nesse sentido. E a Guarda Revolucionária do Irã, por sua vez, declarou que os Estados Unidos continuam criando obstáculos e também manteve as suas exigências. Mas disse que se a Casa Branca retornar aí ao memorando de entendimentos, o Estreito de Hormuz poderá ser reaberto aí nos termos que já tinham sido negociados. Já o Donald Trump voltou a negar qualquer bloqueio iraniano e afirmou que o fluxo de petróleo por Hormuz permanece elevado, ou seja, está tudo normal. Por isso mesmo, né, diante dessa incerteza toda, com cada lado da guerra defendendo a sua versão da história, a tendência é que o preço do petróleo continue volátil. E mais um fator também deve voltar a entrar nessa conta do petróleo, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia, né, as tensões por lá voltaram a aumentar ontem. Segundo a Bloomberg, a Rússia está se preparando para intensificar essa guerra após concluir que as negociações para um acordo de paz com a Ucrânia chegaram a um impasse. O governo de Moscou pretende ampliar os ataques com mísseis balísticos de alta potência contra Kiev e alvos de infraestrutura em outras cidades da Ucrânia. A MSC, que é a maior companhia de transporte de contêineres do mundo, suspendeu o transporte para o porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro, após aí um de seus navios ter sido atingido por um drone. Os ataques ucranianos contra instalações de energia russas também começam a pressionar o mercado global de derivados, né, especialmente o diesel. Tanto que o preço do diesel nos Estados Unidos atingiu aí o maior nível desde o início da guerra com o Irã, ampliando o risco aí de que uma nova frente de interrupções de oferta por parte da Rússia acabe anulando o efeito positivo vindo aí do alívio da guerra no Golfo Pérsico, né? Além disso, né, o Kremlin também perdeu a confiança no entendimento que acreditava ter alcançado com o governo de Washington. O diretor da CIA, o John Ratcliffe, fez uma rara visita a Moscou na última terça-feira para conversar com representantes da inteligência russa, mas o Kremlin afirmou que as relações com Washington continuam em um clima aí de crise profunda, Débora. Pois é, e a gente segue acompanhando isso também, meu querido. Obrigada, até boa quinta-feira para você, até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau.